pessoal, sejam bem-vindos para mais um programa Gestar Acalentar. Eu, Carta Rosa. Eu, Poliana Matede. Eu, Thaísa. Eu, Gabriela Machado. Juntas iremos falar sobre parto vaginal após cesárea anterior. E aí, meninas, é possível? É possível parir depois de uma cesárea anterior? Ou depois de 2 cesáreas anteriores? Super. E aí, Gabi? Sim, né? Para todas as perguntas. 1, 2, enfim. É possível, sim, ter o parto normal após cesárea. E é sempre importante a gente conversar com a paciente, falar sobre riscos e benefícios, né, desse parto normal após cesárea, certo? Certo. Porque existem riscos, mas também existem benefícios. Uhum. Né? Tem uma revisão na Cochrane, uma revisão que não é nova, de 2012, se eu não me engano, que ela fala de parto vaginal após cesárea. Primeira, segunda e terceira. Ele chegou até a terceira cesárea, né? Porque antigamente tinha um ditado o seguinte: uma vez cesárea, sempre cesárea, né? E aí, com o estudo, ainda bem que a gente estuda, né? E a medicina, ela é mutável, a medicina, ela é cheia de verdades temporárias. Exato, cheia de verdades temporárias. Aí a gente foi estudando, enfim, acredito eu que aquelas situações, assim, que a mulher que tem 1, 2 cesáreas chega parindo na maternidade, pariu e foi tudo bem, e foi investigando e percebeu que, assim, a gente tem a chance, sim, de um parto vaginal após a cesárea. É claro que a gente não pode ser negligente a ponto de falar que não existe risco, porque qualquer gestação existe um risco, né? Ou ela é de risco habitual, ou ela é de alto risco. Então, só de estar gestante já é um risco. Então, eu não posso ser negligente e falar assim, não tem risco nenhum. Sim, existe, e está na literatura. Então, essa revisão da Cochrane, ela mostra o seguinte, que um parto vaginal após uma cesárea anterior, a gente tem um risco de 0,5%, 0,8%, se a gente colocar ocitocina, chega até 1,2%, 1,3% de rotura uterina, que é romper esse útero durante o trabalho de parto. Numa segunda cesárea, esse risco aumenta para 2,2%, 2,4%. E numa terceira, ele não conseguiu definir o risco, a porcentagem de risco, mas deixou bem aberto em relação à conduta do obstetra, né? O obstetra vai avaliando, ele vê o que ele acha. Não existe uma comparação. E ele comparou ao risco de uma outra cesárea, né? Então, tem 3 cesáreas, qual é o risco de um parto normal e uma outra cesárea? Porque, assim, a cirurgia, querendo ou não, a gente está ali com a paciente na mão, mas, assim, o intestino pode estar na nossa frente, a bexiga pode estar na nossa frente, pode ter uma atonia uterina, né, e ter um sangramento, e a gente precisar de fazer uma esterectomia num abdômen cheio de aderência, com risco de lesar outros órgãos. Então, ele não fecha essa questão do parto normal após 3 cesárea, deixa assim, a critério do obstetra. Olha, o obstetra tem que decidir aí o que é melhor. Então, a paciente tem que estar ciente, sim, que existe risco, mas é o que eu falo para todas as pacientes que chegam com cesárea anterior no consultório. O meu papel é raciocinar, né? Racionalizar no momento do parto, é acompanhar, sendo racional, mas eu não posso deixar que essa chance de 99,5% de dar certo me tome de medo e eu não tente um outro parto normal. A gente tem algumas nuances, características de quem tem cesárea anterior, que é não usar algumas medicações, como misoprostol para indução de parto. Mas a gente tem uma infinidade de outras, a gente já falou aqui, né, sobre a indução natural, uma infinidade de outras substâncias que a gente pode usar ou outras situações que a gente pode usar para a indução desse parto, minimizando o risco de rotura, né? Esse assunto é um assunto que é um grande tabu, né, na obstetrícia. Tinha esse ditado que a Poli falou, de uma vez cesárea, sempre cesárea, que, na verdade, ainda é usado muito, infelizmente. E eu acho que todas nós aqui, nós 4, a gente também teve aquele mito da iterativa com 2 cesáreas também, que hoje já também está virando algo que a gente sabe que é possível. Então, assim, acho que todas nós aqui, na residência, uma paciente chegava com 2 cesarianas em trabalho de parto, ali ia para a terceira cesariana imediatamente, ainda que ela quisesse ter um parto normal, porque a paciente que já tem 2 cesarianas ou mais, ela é chamada de iterativa, é o termo obstétrico que é dado para isso, iteratividade, e pacientes iterativas na residência médica era imediatamente submetida a uma nova cesariana pelo alto risco de rotura uterina.
Através desses estudos, como a Polly mesmo disse, né? Graças a Deus que a gente estuda e vê que o risco por exemplo, no caso da paciente que tem 2 cesarianas, o risco dela passar por uma 3ª cesariana é maior do que o risco dela passar por um parto normal. E lembrar também que tudo é questão de assistência, né? É a assistência que você tem também durante o seu parto. Você tá ali com o seu obstetra 100% ao seu lado, te olhando o tempo todo, ou às vezes com 2 obstetras, né? É super possível e indicado e recomendado e preferível que você tenha assim, um parto normal depois de 1 ou 2 cesarianas. Essa questão da assistência é importante, porque assim, no SUS, né, na nossa residência, é complicado, não existe uma assistência 1 para 1. Sim. Né? São 10 pacientes, às vezes, em trabalho de parto, para 2 médicos de plantão. Então, se for para ser uma assistência ruim, melhor que seja uma cesárea mesmo, né? Porque quem está ali, pelo menos, sabe operar. E o acompanhamento fica deficitário. No nosso caso, não, a gente fica ali do lado da paciente e o útero dá sinais, né? Sim. Ele vai dando sinais para a gente percebe, o batimento muda, o formato do útero muda, o sangramento muda. A paciente muda. A paciente muda. Então, assim, a gente está atento o tempo inteiro e qualquer mudança indica cesárea. E a outra coisa que a gente tem como uma regra, um protocolo nosso é o anestesista in loco, né? O anestesista in loco para que a gente... aconteceu qualquer coisa, a paciente está na sala anestesiada e pronta para operar. Isso foi uma coisa que eu falei com a Thaís e com a Gabi no outro programa, Polly. Porque, assim, essa coisa que as pessoas... Assim, eu sei que está lá na literatura, olha, intervalos com menos de 2 anos entre uma cesárea e outra, tem mais chance de rotura uterina e tal. Quando a gente começa a trabalhar e ver, você vai vendo que isso é importante, mas não é tão importante, né? Até contei para elas de uma paciente que tinha um intervalo entre uma cesárea de 20 anos e foi uma rotura uterina, porque parece assim, parto recente eu tenho medo, parto de muitos anos eu fico tranquila. Não é assim, não. Parto de cesárea de qualquer época a gente fica de butuca ligada para a gente saber se esse parto vai acontecer ou não. E o parto da cesárea anterior, ele é um parto que a gente faz com o ouvido. Porque essa mulher, ela está com puxo, você examinou, está 1 centímetro, isso é uma rotura uterina. Uma eminência de rotura uterina. Porque não tem como ela estar com puxo, vocalizando, e está com 1, 2 centímetros. Então, a gente já sabe que isso aí não está legal. Né? E o anestesista é presente, porque depois de tanto tempo nós trabalhamos isso, nós chegamos à conclusão. A gente quer trabalhar com segurança, e segurança tem um anestesista junto conosco. Né? A gente vai acompanhar uma cesárea anterior, teve um sangramento, eu acho que pode ser uma rotura, eu não vou esperar 50 minutos alguém chegar, um bip. Eu vou bipar? Não. Esse colega já está lá, a gente vai para a sala imediatamente. Esse parto, ele acontece, né? Porque a gente tem que trabalhar com segurança, né? Exato. Quero falar de uma vivência de consultório que a gente tem, dessas pacientes que buscam esse parto vaginal após cesárea, da parte emocional e psicológica disso, que elas buscam também ressignificar, né? Ter uma vivência diferente, porque às vezes essa cesárea foi uma experiência ruim, ou uma cesárea com uma indicação falsa de cesárea. Questionável, né? Questionável. Então, elas buscam ressignificar, ter uma boa experiência com esse parto, né? Elas têm direito disso. E é muito bacana vivenciar isso com elas, né? Sim. Eu acho que os partos mais lindos que eu tenho, assim, são os pós-cesárea. Eu fico apaixonada, assim, que elas se entregam de uma forma que, nossa, você se sente bem, né? E falando de experiência, Gabi, eu estava aqui pensando, a gente vai adquirindo experiência ao longo da vida para tudo, né? Para tudo. Horas de voo. Para tudo. E na obstetrícia não é diferente. Então, assim, a gente sai da residência cru, sem experiência, com aquela experiência da residência, né?
que, infelizmente, no Brasil, a não ser ali no Sofia Ferdinand, que é um lugar referência para parto vaginal, né, para os partos naturais. No resto do Brasil, a gente não tem uma referência para isso. Assim, então, chegou cesárea, no lugar que a gente tem mais parto normal, a média de 45% de parto normal, que é muito baixo. Então, a gente sai sem uma experiência. Então, é natural que no início da nossa vida a gente tenha medo de algumas coisas. E aí, o que acontece? O meu primeiro parto vaginal, após 2 cesáreas, foi bem assim. Ela chegou para mim, já tinha muito tempo, o último parto, a última cesárea dela, tinha muito tempo assim, tinha uns 8 anos, 7, 8 anos. E ela queria muito um parto vaginal. Eu falei, olha, ok, a gente pode tentar, porque eu já tinha lido, já tinha, né, estudado, nunca tinha feito, nunca tinha assistido. Mas falei, bom, tá ali na literatura, a gente estuda, vamos embora. Tem competência, vamos embora. Mas eu virei para ela e falei, olha, é o seguinte, se chegar nascendo, eu faço. Se chegar de 4 centímetros, eu não faço. Aí a gente vai para outra cesárea. Essa paciente chegou no hospital, e ela chegou no plantão, o plantão me ligou, olha, doutora, tá de 4 centímetros. Falei, beleza, chama anestesista, eu tô indo, porque assim era o combinado. Na hora que eu cheguei na maternidade, que eu passei pelo corredor, que eu ia colocar minhas coisas para voltar, eu ouvi um grito dela. Aí eu falei para a plantonista, está nascendo? Ela, não está, acabei de examinar. Isso tinha, assim, 20 minutos. Falei, está nascendo. Vamos lá. Na hora que eu cheguei, ela estava sentada no vaso e a cabeça saindo, coroado. E foi meu primeiro parto vaginal após 2 cesáreas. E depois eu já não... Assim, né, que não tenha medo. Óbvio que a gente tem medo, né? Muita gente... Sempre tem medo. Vê que dá certo. Deu certo, entendeu? E evolui super rápido. Então, assim, ela internalizou tanto isso, ela queria tanto esse parto vaginal, que ela, em 20 minutos, ela saiu de 4 centímetros para parir. Em 20 minutos, entendeu? Então, assim... esse foi o meu primeiro. E aí depois os outros vieram e foram muito mais tranquilos. Claro que teve as roturas, a gente teve iminência de rotura, que a gente identificou e operou e está tudo certo. Mas a experiência conta muito, né? Demais. Com certeza. A experiência e uma coisa, Poliana, confiança. Sim. E ser verdadeiro com o paciente. Você fez um acordo com ela, olha, é assim. Ou chega nascendo, ou chegar com menos, a gente opera. Aceitou? Aceitou. Então, vocês fizeram um contrato verbal sobre aquilo. Que você confiou nela, ela confiou em você, e as coisas fluíram e teve um êxito positivo. Isso é muito massa, né? Então, às vezes, a paciente chega para mim e eu falo, olha, vamos ver o que eu posso fazer aqui, dentro dessa circunstância. Estabeleço com ela, faço pontuações e falo, olha, para mim aqui pode ser desta forma. Se você concorda ou você discorda e tal. Por quê? Porque é baseado na confiança. Exato. Né? Às vezes o paciente chega, ela quer parto pélvico. Eu falo, olha, Estava pensando no parto você pélvico. você sabe que obstetra vaginalista, ele não é bem visto. As pessoas querem criticar. Você acha que nessa circunstância aqui cabe o parto pélvico? Não que eu quero convencer ela de não fazer ou de fazer, mas é porque a gente precisa pensar, raciocinar, né? E colocar para ela, porque a decisão não é nossa também, né? 100% da decisão não compartilhada. É nossa, a decisão é compartilhada. Então, ela tem que entender os riscos que ela tá correndo e assumir junto com a gente, né? E assumir junto conosco. Quando a gente atende a paciente que é uma cesárea anterior, ela vem, eu falo, você sabe o que é rotura uterina? Não, nunca ouvi. Eu falei, então, a gente vai trabalhar sobre esse assunto. É raro, mas acontece. Mas como você não conhece, eu quero que você fique familiarizado desse tema. Eu não quero te tirar você... Não quero te induzir a uma outra cesárea, mas você precisa saber coisas que podem acontecer, porque lá no futuro, às vezes, você vai falar, você não me falou isso. Exato. Eu falo que a obstetrícia são vários caminhos, né? Nosso papel é de orientador. A gente dá os caminhos, a paciente escolhe, né? A família escolhe o caminho e a gente vai seguindo. Mas a gente tem que ser honesto sempre, né? Sim. Mais alguma colocação, Gabi? Acho que outro benefício também, né, do parto vaginal após cesárea é que essa paciente, né, essa gestante, ela já tem um filho para cuidar. Né? E pensando nessa recuperação... Sim. Pós-parto,
Então, o parto vaginal traz isso, esse benefício também, né, para muitas, essa mãe. Além da ressignificação, muitas vêm trazendo isso, né? Porque tem esse filho para cuidar, às vezes é um bebê ainda, né? Tem 2, 3 anos. E tendo essa melhor recuperação, sem uma cirurgia, ela tem 2 bebês para cuidar agora, né? Que requerem cuidados dos 2. Então, é outro benefício que eu vejo assim também do parto vaginal pós-cesárea, né? Racionalmente falando, também. Sim, com certeza. E o parto vaginal pós-cesárea, a gente considera risco habitual ou alto risco? Dá pra gente fazer na suíte de parto? Claro, sem problema algum. Inclusive, o meu. Já. Em breve. Sim. Porque assim, é isso, a gente, é a experiência de novo, né? É entender assim, que vai dando sinais, a gente vai percebendo. Percebeu o sinal ruim, né? Negativo, a gente, né, tá com a equipe montada, que é o que a gente conversou lá no podcast de hemorragia, né? Tá com a equipe montada e o protocolo, as escadinhas vão sendo subidas, né? Devagarzinho. Então, pode fazer até no mato, né? Se ela quiser. Enfim, desde que ela esteja assistida. Mas é basicamente isso, né, Polly? Você está na suíte de parto, mas é aquela paciente que a banheira vai ajudar bem ela a passar por essa fase. Sim. Mas, de repente, pode ser uma mulher que tem uma cesárea anterior, é um bebê que pesa ali seus 3.800, 3.900, e você está com medo que possa fazer uma distócia de ombro. Essa mulher não vai parir na água. Ela vai passar o tempo da dilatação na água e vai parir fora. E, às vezes, a gente pode até combinar isso previamente com ela. Olha, o período todo é aqui. E depois a gente vai para o centro cirúrgico, porque se eventualmente precisa fazer alguma manobra, sei lá, pode ser que aconteça, né? A gente não vai esperar, um bebê grandão, a gente não vai deixar ele nascer ali dentro da água. Ele pode estar até na suíte de parto, mas você tem que pôr fora, tem que colocar o paciente em 4 apoios, porque isso vai favorecer aquele bebê. Eu estou falando de um bebê de 4.500, né? Então, a gente conversa com o paciente e explica isso, né? Não é o fato de ser um pré-natal de alto risco ou um parto que a gente já imagina que vai ser um desprendimento mais complicado, que ela não vai poder ficar na suíte, né? Mas isso tudo a gente conversa, explica, orienta, mostra, né? Um parto que é com risco de hemorragia, a gente precisa de estar com tudo. A gente treina entre a gente, né? Quantas vezes a gente não falou da paciente do distúrbio de coagulação? Quantas vezes a gente não se programou? Quantas? Passou e repassou, né? Repassou, como se fosse assim um cronograma. Não, vai fazer assim. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço... A gente repassa e repassa na cabeça para ficar assim, bem, bem trabalhado, para a gente fazer o nosso melhor, né? Exato. Exatamente. Então, é isso, assim, é completamente factível, né? Eu acho que a gente não pode tirar esse desejo da paciente. Não podemos ser negligentes em falar que, né, não, vai dar tudo certo. Não, os caminhos são esses aqui, ó. A gente pode seguir esse. E ainda assim, falando todos os caminhos, ainda tem um caminho que a gente não fala, que a gente esquece ou que não existe pra gente até aquele momento, que ele vai existir depois, né? É uma construção, né? A Gabriela, quando eu estava fazendo o pré-natal da Gabriela, ela me falou uma coisa que me marcou até hoje e é o que eu passo para os meus pacientes. Quando eu perguntei de plano de parto, ela falou assim, uma folha em branco, né? Que vai sendo construída. E é isso, a vida é uma folha em branco, né? Cada dia a gente acorda e escreve uma página do nosso livro. E é assim, no parto, na gestação, no pós-parto, a gente vai escrevendo. Então, as coisas podem mudar o rumo no meio do caminho e, ok, que estejamos preparados, né, para que sigamos o melhor do caminho. E é importante a paciente ter ao lado uma equipe que vai topar com ela, né? Então, ela ser claro com o obstetra dela, você assiste parto normal após cesárea, como é que como é que funciona, para não chegar no final e, às vezes, ter outra
cesárea sem uma, surpresinha. sem Não uma pode indicação ser, verdadeira. Na verdade, não pode ser engessado, né? A gente tem que Sim, ser maleável e conversar com o paciente. Né? exatamente. E assim, respeitar, né, também. Eu acho que o respeito, porque assim, por exemplo, eu sou uma obstetra que eu não gosto de seguir paciente que tenha cesárea anterior. Eu não gosto de fazer parto normal. É o meu direito. Sim. Mas é o meu dever orientar esse paciente. Eu não Exatamente. faço, tá? Então, você procura quem faça. Então, assim, ninguém pode obrigar ninguém a nada. Se eu não quero fazer, ok. Ok, eu não estudei, né? Não tô atualizada, mas aí é um problema que é meu. Então, é dever que eu preciso falar isso para aquela gestante precisa também entender que ela precisa estudar, que ela tem que estudar e que se realmente é algo que ela quer, ela estuda e fala, opa, peraí, aquele colega ali falou que ele não faz porque existe um risco grande demais, ele tem medo porque ele teve um desfecho negativo. Ok, vamos respeitá-lo, mas assim, eu sei que pode dar certo, que a maior chance é de dar certo, então peraí, eu vou procurar alguém que tope junto comigo, né? Ela tem que estudar e ela tem que estudar não só para saber se ela está tendo um direcionamento verdadeiro, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas passam muito medo, enfim, para indicar cesarianas questionáveis. Mas eu acho que também é a questão de ter uma equipe que você sabe que trabalha com aquilo que você estudou e acredita e confiar nessa equipe. Porque quando a gente fala em trabalho de parto, inclusive partos normais após cesariana, a maioria vai evoluir bem com ou sem o médico, né? Sim. Às vezes está em casa, não deu tempo de chegar, nasce na porta da maternidade, nasce em casa, sem médico, porque nosso corpo é feito para isso. Mas e se complicar? Uhum. Você está bem assistida? Né? Então, assim, você vai para um parto normal após cesariana, você tem que ir com a confiança que ninguém quer que complique. Mas e se for o plano B, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho uma equipe que vai saber resolver, eu tenho uma equipe que está preparada para isso. Exato, exatamente. E compartilhar com a paciente, principalmente estimular essa paciente que ela também vai ter que dar a parte dela. Eu falo que é assim, olha, parir é difícil no nosso país, mas parir com a cesárea anterior é mais. Então, você tem que ter mais coeficiente emocional, você tem que estar mais tranquila, em paz, você tem que fazer exercício. Olha, mulheres parem desde antes de Cristo, mas nós somos sedentárias, então essa mulher tem que fazer uma atividade física, precisa fazer a fisioterapia obstétrica, precisa ter uma doula. Aí a paciente fala, doutora, eu quero parir demais, mas eu não vou fazer fisiopélvica. Cara, pode nascer? Pode, mas sabe, depois quando você conversar com essa mulher, ela vai ficar insatisfeita. Uhum. Porque faz parte, tem que trabalhar aquele assoalho pélvico. Doutora, eu tô perdendo xixi. Gente, toda mulher no final da gestação perde xixi. Nos primeiros dias de pós-parto perde xixi. Então, essa mulher vem com uma mente assim, eu vou dar a luz de parto normal, vai ser tudo ótimo. Não vou ter nada. E aí, a gente precisa contar que a vagina dói, que fica inchado, que fica dolorido, que tem perda urinária e que precisa fazer físio pós-parto. Então, a gente também tem que entender o que aquela mulher falou que ter um parto vaginal após uma cesárea é legal? É legal por quê? E dentro disso, conversar com ela, explicar, pontuar coisas que ela vai ter que fazer. Ela vai ter que ser boa de argumentação. Porque quando chegar lá com 41 semanas que o bebê não tiver nascido e que a família estiver toda pressionando, ela vai ter que ter uma boa argumentação. Porque lá no final a gente está cansado, estressado, doido para conhecer o bebê. Mas, como diz a Thaísa, tem uns bebês que gostam muito do forninho e não querem sair. E aí? Como fazer, né? Percebem, assim, esse público, esses pacientes que têm cesárea anterior, é um público que a gente precisa dar
estimular bastante assim a parte de argumentos, a parte de nutrição. Ela não pode fazer diabética, não pode ser diabética gestacional. É cesárea anterior, que já tem um fator de risco para ruptura, com um bebê grande. Não que não pode fazer, né? Mas assim, tem que ser compensada, né? Então a gente tem que eu vou dizer assim, tem que pegar no pé dessa paciente também, porque ela está exigindo de mim, mas eu vou exigir dela. É uma via de mão dupla, né? E como a Polly diz, essa mulher tem que ser mamiferizada. Ela tem que querer parir mais do que nós. Porque nós 4 aqui, a gente tem sangue no olho. Falou que é parto. Gente, ontem eu estava no meu dia livre, eu estava vendo parto no YouTube. É isso, de apaixonada. É o vício. Então, a gente tem que pegar no pé e ir trabalhando, né? Hoje eu tô cheia dos ditadinhos, né? E eu acho que tem um outro ditado que fala: as mulheres sabem parir, os bebês sabem nascer. E na primeira consulta que a paciente chega para mim, que a gente vai conversar sobre isso, independente se tem cesárea anterior ou não, eu falo, sim, realmente a mulher nasceu para parir. Só que a minha avó, ela colhia café, ela plantava café, ela lavava roupa de cócoras no rio. Então, essa mulher é diferente de mim, que vivo sentada hoje. A anatomia é diferente, né? A nossa anatomia é diferente das nossas avós e bisavós. Então, assim, a gente precisa se preparar, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para esse parto. E fazer a físio, o exercício físico, é importante para que a gente saiba parir, né? E a gente vem numa sociedade extremamente cesarista. Então, se eu sair ali fora e falar que eu quero um parto normal, vai ter 90% da população que vai falar, você tá louca, né? Você tem uma cesárea anterior, para quê? Não pode. Então, a gente tem que trabalhar muito isso na cabeça dessa mulher, que ela precisa se dedicar, né? Para que ela consiga mesmo um parto normal. Certo? Alguém quer fazer mais alguma consideração? É isso. Então, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.